Bruno Galvão, seu professor de ciências. Vou falar com você hoje, aluno do 9º ano do ensino fundamental, sobre ótica. Os principais objetivos dessa aula é permitir que você possa compreender a aplicação de fenômenos ópticos e compreender o funcionamento, então, de espelhos, lentes e o funcionamento do olho humano. Bom, primeiro é importante saber esse conceito aqui. Um sistema óptico, ele pode ser definido como qualquer elemento físico que realize interação com a luz, ou seja, que altere as características dos raios luminosos que nele incidem. Temos como exemplos aí de sistemas ópticos os espelhos, as lentes, os telescópios, prismas e superfícies polidas, que podem ser considerados, então, cada um da sua forma, sistemas ópticos. Então, nós vamos começar aí com alguns sistemas ópticos. O primeiro sistema óptico, é um sistema óptico presente na maioria das nossas casas, são os espelhos. Os espelhos são superfícies lisas ou polidas que são capazes de refletir a luz de uma forma regular e são capazes de gerar aí imagens normalmente nítidas. Agora, não existe apenas aquele tipo de espelho que é o mais comum na nossa casa, aquele espelho plano. Existem também outros tipos de espelhos, mas eu vou destacar aqui, primeiramente, esse espelho que está presente na maioria das casas, que é o espelho plano. O que é um espelho plano? É qualquer superfície plana capaz de refletir a luz. Os espelhos planos, eles vão produzir imagens do mesmo tamanho, direitas e reversas do objeto. Então, quando você chega na frente de um espelho lá, para pentear o seu cabelo e tal, a sensação que você tem é que você tem o mesmo tamanho ali, vamos dizer assim, dentro do espelho, naquele reflexo do espelho. À medida que você se afasta do espelho, a imagem dentro do espelho também vai se afastando. Então, você diz que a imagem, então, vai ter o mesmo tamanho. Agora, essas imagens também são direitas. O que é uma imagem direita? Quando eu chego em frente ao espelho e paro dessa forma aqui, eu não me vejo de cabeça para baixo no espelho. Eu me vejo da forma que eu estou, da forma direita. Então, quando eu falo que a imagem é direita, significa que o espelho plano, o reflexo da sua imagem nele não vai deixar você de cabeça para baixo, por assim dizer. Logo falaremos um pouco disso em outros espelhos. E uma coisa importante é que quando você se olha no espelho, o espelho plano, ele forma uma imagem reversa de você. Você está de frente ao espelho lá, você levanta o braço direito, você olha aquela pessoa no espelho ali, que é você, claro, a sensação é que tem uma pessoa levantando o braço esquerdo. É isso que é ser reverso, a imagem reversa do espelho plano. O seu lado direito lá na imagem do espelho passa a ser o esquerdo e o seu lado esquerdo passa a ser o direito. E eu tenho uma forma de demonstrar isso para vocês, mas vai uma dica aqui. Esse tipo de sistema do espelho, de fazer uma imagem reversa, tem consequências na nossa sociedade. Um exemplo muito claro e muito utilizado nas salas de aula é o exemplo das ambulâncias. Muitas vezes, quando você está lá dirigindo o carro, aí você olha no retrovisor, alguém está dirigindo o carro e vem uma ambulância lá atrás, você tem que lembrar que o espelho plano do seu carro ele vai fazer uma imagem reversa. Na verdade, qualquer espelho que nós vamos estudar aqui hoje faz imagem reversa. O lado direito fica esquerdo, esquerdo fica direito. Então, se você tentar ler escrito ambulância no retrovisor do carro, a ambulância, se ela tiver escrito certinha lá no carro, no veículo, na ambulância, você vai ver ela ao contrário. Para corrigir isso, é muito comum nas ambulâncias você ter a escrita ambulância ao contrário no carro deles. Assim, quando você olha no espelho, você vê a escrita de forma correta, te ajuda a identificar rapidamente que se trata de um carro de ambulância que precisa de te passar rapidamente para levar alguém para o hospital. Vamos ver isso aqui num exemplo prático. Eu já deixei aqui um esquema montado. Repare bem, aqui eu tenho aqui um espelho plano. Esse espelho plano,
ele está refletindo algo que está escrito nesse papel. E você consegue ler a palavra ambulância corretamente. Ambulância escrito da esquerda para a direita, não é assim que a gente escreve? Ambulância, da esquerda para a direita. Agora, a surpresa aqui é que, olha, ambulância está escrito ao contrário. Eu escrevi ela ao contrário e quando eu coloquei o reflexo da imagem no espelho, você enxergou ela da forma correta. Essa é a ideia da imagem reversa dos espelhos. Bom, continuando aí com a nossa aula. Além dos espelhos planos, nós temos também espelhos esféricos. Eles são chamados esféricos porque eles são uma parte de uma esfera. Se você imaginar uma esfera e você cortar ela no meio, você tem uma parte de um lado, uma parte do outro, e se você pegar uma dessas partes, você vai ter o lado de fora da esfera e o lado interno, lado externo e interno. Tem um exemplo rapidíssimo aqui. Eu tenho aqui uma concha, aquela concha que eu uso para tirar feijão e tal. Eu tenho aqui um espelho esférico. De um lado aqui, esse lado de fora da esfera, nós chamamos então de espelho convexo, ou seja, o reflexo da luz ocorre aqui do lado de fora. E esse lado de dentro aqui, dessa colher aqui, está representando um espelho que nós chamamos de côncavo, porque a região refletora é na parte interna dessa esfera. Vamos falar de cada um desses espelhos. O espelho convexo, ele sempre produz imagens menores, direitas e reversas do objeto. Ainda voltando no exemplo anterior, você pode testar isso na sua casa. Então aqui está dizendo que o espelho convexo sempre produz imagens menores. Você vai pegar essa colher aí, ó, e vai olhar para essa parte externa dela. Você vai se ver sempre menor do que você realmente é, sempre. Eu estou me vendo menor, não vai dar para você ver agora, por isso você pode pegar uma colher na sua casa e fazer. Mesmo que não seja uma colher assim, que esteja com esse brilho todo, igual a minha aqui, super polida, uma colher comum você consegue fazer isso também. Também vão produzir imagens direitas, ou seja, você não vai ficar de cabeça para baixo nesse espelho, você vai se ver na forma que você está, aqui em pezinho e tal. E vai formar imagem reversa, como eu disse, o lado direito vai ser o esquerdo e o esquerdo vai ser o lado direito. No espelho convexo é assim que o raio luminoso é refletido. Esses raios batem na superfície refletora do espelho e eles tendem a se afastar desse espelho. Essa é a ideia do espelho convexo. Vamos ao espelho côncavo. O espelho côncavo, então, é esse espelho, é a parte interna dessa calota aqui esférica, dessa parte da esfera. O espelho côncavo, eles podem produzir imagens menores, eles podem produzir imagens do mesmo tamanho ou maiores do que o objeto. É um espelho mais complexo. As imagens podem ainda ser direitas ou invertidas até. Suas imagens também serão sempre reversas. Então, os três espelhos que estamos estudando vai ter imagem reversa, lado direito e esquerdo. Agora, lembrando que o que vimos anteriormente, o espelho convexo, ele sempre forma imagens menores, esse aqui é diferente. Ele pode formar imagens menores, maiores ou do mesmo tamanho. Isso vai depender da distância que você está colocando o objeto que você quer observar nele. Se você está colocando muito perto, muito longe. Agora, uma coisa interessante para você fazer na sua casa é pegar uma colher. Se você tiver uma colher assim, bem espelhada igual essa aqui, melhor ainda. Você pega uma colher e olha para o lado de dentro dela, para essa parte interna. Vou te falar o que eu estou vendo agora. Eu estou me vendo de cabeça para baixo. Isso mesmo. Você vai se olhar na colher, naquela colher normal da sua casa, que você usa para tomar uma sopa, e você vai se ver de cabeça para baixo. Pode testar isso. É claro que isso vai depender da distância que você está. No caso lá da colher, sempre vai dar certo. Se você aproximar o seu dedo dessa colher e encostar o dedo nela, para quase encostar, aí você passa a ver a imagem sem estar invertida. Aí você passa a ver direita de novo. Mas você se olhando na colher, a essa distância aqui, mesmo quando eu aproximo um pouco, você vai continuar se vendo invertido. Então, aí são as características de alguns espelhos e essas são as características do espelho côncavo. O que acontece com os raios luminosos no espelho côncavo? Os raios, eles ao bater nesse espelho,
eles vão convergir, eles tendem a se encontrar. Esses raios vão refletir um em direção ao outro, eles vão ser refratados em direção ao outro. Então, nós vimos aí espelhos planos, espelhos esféricos, que são os convexos e os côncavos. Agora vamos falar de lentes. As lentes, elas são de material transparente, limitadas por duas superfícies, sendo pelo menos uma delas esférica, e servem para desviar a luz. Bom, nós temos dois tipos de lentes também, assim como temos dois tipos de espelhos esféricos. Lentes divergentes. São lentes que sempre produzem uma imagem direita menor do objeto. Não podem ser projetadas em anteparos. São usadas em olhos mágicos, pois ampliam o campo de visão. Então, para quem tem um olho mágico em casa aí, você olha lá no olho mágico na porta para ver quem é que está batendo a campainha, quem é que está batendo na sua casa lá. Aí você percebe que no olho mágico você enxerga a pessoa muito menor do que ela é. Só que a vantagem disso é que você enxerga um ambiente lá do lado de fora da sua casa grande, você consegue ter um bom campo de visão. Veja o que acontece nas lentes divergentes com os raios luminosos. Lembrando que agora é espelho. Essa lente, então, uma parte desse raio luminoso vai atravessar a lente. Então, esses raios chegam ali na lente divergente, acompanhando as setas e o sentido das setas. Veja como eles divergem, eles se abrem. Divergir tem a ver com isso. Não estão indo na mesma direção, estão indo na direção contrária. No caso aqui, esses raios, então, os raios refratados, os que já passaram por dentro da lente, eles estão se abrindo, se afastando aí do centro dessa lente. E finalmente as lentes convergentes, falando de lentes, que produzem imagens de diferentes tipos, como é o caso dos espelhos côncavos. Então também é uma lente mais complexa, são muito utilizadas em projetores e lupas. Por quê? As imagens produzidas por lentes convergentes, elas podem ser projetadas. Elas podem ser usadas em projetores, em lupas, em vários materiais que nós utilizamos. Projetores de cinema, quando você vai no cinema, esse aparelho que coloca aquela imagem lá no telão é um projetor que utiliza lentes convergentes. Por que chama convergente? Vamos ver o que acontece com os raios luminosos que passam dentro dessa lente. Reparem aqui, seguindo a direção da seta mais uma vez, para você que está observando da esquerda para a direita, essa seta, então, ao encontrar a lente convergente, esses raios luminosos que estão batendo nessa lente, eles se convergem. Convergir é a ideia de se encontrar. Aqui eu não mostrei eles se encontrando, mas eles estão indo na direção um do outro e eles vão se encontrar. Então, na lente convergente, o raio vai bater e vai... Se você tiver dois raios luminosos, eles tendem a se encontrar, eles tendem a se aproximar do foco dessa lente. Falar agora um pouquinho, nós já falamos então de alguns aparelhos aí tecnológicos, que é o caso dos espelhos e das lentes, e vamos falar aí de aparelhos biológicos. Vamos falar primeiro das cores e visão. Hoje eu estou aqui com uma camisa preta, e o que significa essa camisa ser preta? O que significa a cor azul? O que significa a cor verde? Na verdade, essas cores, elas são interpretações nossas, interpretações do nosso cérebro, baseado nos aparatos que nós temos nos olhos, que são capazes de identificar certos tipos de comprimentos de onda de ondas eletromagnéticas, que no caso é a luz, certo? Bom, então para enxergarmos é necessário que haja luz. Não, mas eu fecho a porta do quarto lá e eu continuo enxergando. Mas isso, meu querido aluno, é porque ele não é escuridão total. Se você for colocado na escuridão total, não deixando entrar nenhuma fresta de luz no seu quarto, a ponto de não entrar mesmo nada, eu te garanto que você não vai enxergar nada. Nós só enxergamos com presença de luz. A cor de um objeto, então, é determinada pela luz que ele reflete. Se você enxerga um objeto azul, é porque o material que ele é feito, aquele pigmento dele, reflete luz azul até os seus olhos. É muito comum a pessoa pensar que a luz sai do olho, vai até o objeto, e não é assim que acontece.
A luz que ilumina o ambiente, seja a luz solar ou a luz da sua casa, ela bate no objeto e depois vai aos seus olhos. E se o objeto ele tem um pigmento que reflete a cor azul, você vai ver ele azul. Se o pigmento que tem aquele objeto, se ele for um pincel amarelo, todo amarelo do lado de fora lá, ele vai bater ali naquele objeto e vai refletir no seu olho como amarelo. É o caso do tapete aqui, que está aqui nesse estúdio agora. Esse tapete é amarelo, portanto ele reflete a luz amarela e essa luz bate nos meus olhos e eu consigo interpretar como amarelo. Agora tem duas curiosidades interessantes. A cor branca. A cor branca, na verdade, ela é uma mistura de cores. Ela é uma mistura de ondas eletromagnéticas. Quando você enxerga o branco, na verdade, é porque você não tem capacidade de enxergar várias cores juntas. Então, as cores da luz do Sol, por exemplo, o Sol ele tem vários comprimentos de onda de luz e, na verdade, você só consegue ver essas cores separadas quando se forma um arco-íris. Ou seja, a luz branca é uma mistura de todas as cores. E o contrário é essa blusa preta que eu estou aqui. Essa blusa preta, ela não é capaz de refletir nenhuma cor e é por isso que você enxerga preto. O preto, então, seria, de certa forma, a ausência de cor. O preto, na verdade, ele absorve essas ondas de luz, essas ondas eletromagnéticas, e é por isso que o preto é tão quente no calor. É por isso que sair na rua de preto quando está aquele sol quente é terrível, porque ele absorve todas as luzes. E aí você não consegue enxergar outra cor senão o preto, que na verdade é a ausência de cor. Vamos fechar esse assunto falando de olho humano. Nós temos aqui um olho humano. O olho humano, basicamente, ele é formado, começando aqui na frente, da córnea, que é a camada mais externa do olho, que protege o olho. Nós temos aqui a íris, representada dessa cor aqui mais lilás, que ela é musculosa, ela é capaz de abrir e fechar sua pupila, permitindo entrada de maior quantidade de luz ou não. Nós temos o cristalino. O cristalino nada mais é do que uma lente. Então, o cristalino é uma lente convergente. E nós temos aqui a retina cá no fundo do olho. Essa retina é onde vai se formar a imagem. Repare, então, que o cristalino é por ele que vai passar essa luz daquela imagem que você está enxergando, e essa luz, então, vai ser convergida por essa lente do cristalino e vai formar uma imagem lá na sua retina. Detalhe que essa imagem se forma de cabeça para baixo, acredite. Mas o seu cérebro interpreta e está tudo bem, interpreta de forma que nós possamos enxergar tudo de forma direita. E, finalmente, o nervo óptico, que vai levar esses sinais que estão ali na retina para que o seu cérebro possa fazer essa interpretação. Para fechar, então, vamos falar de alguns distúrbios visuais: miopia, hipermetropia e astigmatismo. A miopia é a dificuldade para enxergar de longe. Isso porque aquela imagem que deveria se formar na retina, ela se forma antes da retina. E aí, para você corrigir isso, você vai precisar de usar lentes divergentes, lentes que façam esses raios se afastarem para eles chegarem certinho no fundo da retina. Já a hipermetropia, é o contrário, é a dificuldade para você enxergar de pertinho. Aquela pessoa que tenta ler um jornal aqui de pertinho não consegue, porque a imagem ela se forma atrás da retina. Se a imagem forma atrás da retina, esses raios luminosos precisam de ser convergidos, precisam de se aproximarem mais. Então ela vai ser corrigida por lentes convergentes. E finalmente o astigmatismo. A pessoa vai enxergar imagens distorcidas, não importa se está longe ou se está perto, mas é porque é um problema lá na córnea. A córnea, então, ela pode ser oval, ela pode estar danificada ou ser um pouco torta, ao invés de ser esférica. E aí a gente usa um tipo de lente que não é comum nós estudarmos elas, mas que nós chamamos de lentes cilíndricas. Então, tá aí os pontos principais dessa aula de hoje. Nós falamos de espelhos, nós falamos de lentes, nós falamos de olho humano, nós falamos de distúrbios visuais. Essas são as ideias principais dessa aula de hoje. Entender que todo esse assunto aqui tem a ver com uma parte da física que está dentro da biologia, no caso do 9º ano, que nós chamamos de óptica. Agradeço a vocês pela atenção e desejo a você bons estudos.